verdade ele tinha casa de câmbio e operava, fazia algumas operações para o deputado Zé Janene. E no caso, a questão de Furnas é que o Zé Janene tinha algumas operações que ele dividia com o então deputado, na época, Aécio Neves, em alguns serviços que algumas empresas prestavam para Furnas. E uma delas era a Bauruense, onde alguns funcionários do seu José retiravam valores, entregavam ao seu José entregava a mim, para que eu pudesse levar para Brasília ou fazer algum pagamento. Então uma dessas empresas era Baruense, que entregava. Ou levar a Brasília, ou a São Paulo. Na verdade ele tinha um conta corrente comigo E ele usando todo o dinheiro que ele, ou a maioria da arrecadação que ele fazia, ele mandava para mim. a Bauruense tinha um contato com Furnas, sobre o que o senhor sabe? Era prestação de serviço. Sobre o que o senhor sabe? Diversas prestações de serviço. Na verdade, ele dividia essa diretoria com, então, na época, deputado Aécio. Na verdade, o partido que tinha a diretoria, né? Mas quem operava a diretoria era o José Janene, em comum acordo com o deputado Aécio. Como o Paulo Roberto Costa, mais ou menos. Quem que falou isso para o senhor? O próprio deputado Zé Janene. Ele falou isso para o senhor? Falou Mais de uma vez? mais de uma vez. É com o PSDB, né, na verdade, né? Com o PSDB pelo deputado, né? Exatamente. Sim, por que saía por que surgia esse assunto? Às vezes surgia esse assunto de conversas políticas que eles estavam tendo e eu, na verdade, estava junto e acabava escutando. Na verdade, o Partido Progressista não tinha a diretoria só, e sim dividiria com então, o PSDB, no caso, a cargo do deputado Aécio Neves. Quanto que eles recebiam? Tanto o PP quanto o PSDB, o senhor sabe a divisão? Eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Bauruense me passava mensalmente. Era coisa de mais ou menos, na época, $100 mil, $120 mil. Esse fato aconteceu quanto, né? Falando de 96 a 2020. Durante todo esse... 96 a 2000. Durante todo esse período teve quase $100 mil por mês. Mais ou menos isso. 96 a 2000. E esse valor, 100 mil, era... Primeiro, quem que entregava esse valor era o... Era o próprio seu José que me entregava. E os valores para o PSDB? Esses valores eram o senhor Janene que distribuiu ou ele nem chegava para o Janene? Eram duas frentes diferentes? Nem chegava para o Janene, eram duas frentes diferentes. Para o PSDB. O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? Mas diziam que era a irmã dele, irmã do Aécio. Uma das irmãs dele, não sei se ele tem duas. Eu ouvi dizer que era uma das irmãs de Aécio Neves. Quem comentou Ou isso? se ele tem só uma irmã, não sei. Que era porque era uma irmã, porque era uma irmã de Aécio Neves. O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Daré, né?
O senhor falou que o Antônio Daré comentou com o senhor. O que o senhor lembra dessa conversa? O que ele falava? Algum dado específico? Algum lugar? Não, às vezes ele estava discutindo valores com o seu José e aí falava, pô, eu não posso pagar mais que isso, porque ainda tem a parte do PSDB, esse tipo de coisa. Então aí você acaba escutando. O senhor sabe dizer se também eram entregues em espécie para? Acredito que sim.